Igreja Batista Renascer, numa live especial com vários convidados esta noite, uma live de final de ano, onde queremos agradecer aquilo que Deus tem feito em nosso meio nesse 2025 e colocar nas mãos de Deus o 2026. Então você que vai nos ouvir esta noite, você que compartilhe com outros, né, passe para outros aquilo que o Senhor tem através dessa live. Uma live de gratidão a Deus. Gratidão a Deus por nossas vidas, pela misericórdia do Senhor, que em meio aos embates e às batalhas que surgem, o Senhor esteve conosco em todas elas. E já vamos pela primeira, né, parte, uma Daniela, minha esposa, parceira de guerra, de lágrimas e de sorrisos, né, há 27 anos. Nós só temos a agradecer a Deus, né, pela nossa comunhão, por tudo aquilo que nós juntos temos partilhado e lutado. E eu quero te ouvir essa noite em nome de Jesus. Cumprimentar, né, todos nessa noite, agradecer já a Deus por mais essa oportunidade que nos dá, de estarmos aqui, eh, colaborando, né, trazendo algo bom para o coração de cada um de vocês. Amém. Queremos falar aí de 2025, daquilo que Deus fez em nosso meio, daquilo que em oração seguimos lutando. 2025 a gente pode agradecer, né, a Deus tudo que Ele já tem feito nas nossas vidas, podemos agradecer pela nossa casa, nosso filho, mas também queremos agradecer, né, por tudo que Ele tem colocado nas nossas mãos para fazer. E em especial, assim, eu posso falar, né, do trabalho com as mulheres, que Deus tem nos colocado esse ano, falando bastante sobre posicionamento. Nós passamos o ano falando sobre esse tema, aprendemos o que Deus quer na nossa vida, para a nossa vida, o que Ele quer trabalhar em nós, para que possamos levar para outras pessoas, né, sobre aquilo que Ele tem nos colocado no coração, sobre Deus, sobre a salvação, enfim, nós temos nos posicionado e esperando já para o ano que vem o que tem aí para nós. Amém. E nisso a gente quer agradecer a todos que têm trabalhado conosco esse ano, desde zeladoria, portaria, aos nossos irmãos e amigos que têm se dedicado, Renascer Kids, departamento de homens, mulheres, jovens. Vocês todos fazem a igreja marchar. Não há liderança se não tivermos ajuda. E essa live é uma live de agradecimento pela vida de vocês, pela vida de quem chegou esse ano para somar na Igreja Batista Renascer, onde nós queremos juntos seguir marchando, ajudando vidas a encontrar Jesus. Aqueles que têm trabalhado na ação social, aqueles que têm se dedicado a entregar o alimento para aquele que não tem. É essa comunhão que faz a Igreja Batista Renascer marchar. E isso a gente conta com vocês também para 2026, porque tem que ser esse trabalho feito até a volta de Jesus, não é uma coisa que a gente para quando quer, não. Botamos a mão no arado e agora vamos trabalhar e firmar. E eu não, não poderia deixar de dizer, agradecer também a vida da Daniela, que nos momentos difíceis que a gente passa, é a nossa parceira, é aquela que está ao lado para a gente juntos poder marchar, né? Ninguém faz nada sozinho, a gente sabe disso, né? Verdade, mas claro que a gente entra na guerra, né, sabendo que se não for Deus está nos auxiliando, nos ajudando, é impossível vencer, né, e a gente é grato por isso. Deus tem colocado, pessoas nas nossas mãos para ajudar, mas pessoas que têm também nos ajudado muito, né. Eu posso ver, né, o crescimento, na parte, de números, mas também o crescimento espiritual da igreja, que tem sido uma bênção. Pessoas maravilhosas que têm trabalhado conosco, mulheres também que têm se esforçado nesse ano que passou mesmo, inverno, não teve dia ruim, sempre com chuva ou não, estavam lá para adorar a Deus, né. E esse ano que vem, estamos aí prontas para trabalhar na obra novamente e prontas para fazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém. E versículo da palavra do Senhor em 1 Samuel 7:12, até aqui nos ajudou o Senhor. Então chegamos ao final desse 2025 com o coração cheio de gratidão.
não sendo um ano fácil, e creio que para cada um de nós, se nós lembrarmos das batalhas, das guerras, das lutas, nós vamos poder dizer: um ano de batalhas, um ano que é o nosso físico, um ano que as portas para alguns, quem sabe, parece que se fecharam, mas que Cristo esteve no controle. Por isso eu estou aqui, estamos aqui esta noite, e você está podendo nos ouvir e nos ver, porque estamos vencendo. Nada é por acaso. E existe um processo para todas as coisas. Mas o propósito de Deus jamais, jamais, jamais deixará de acontecer. Só que você precisa crer. Quem sabe você chegou esse final de ano, essa quase última semana aí do ano, chegou com o coração, com a mente abatida. Até mesmo pensando por que que as forças se esgotaram de tal forma, foram tantas os embates, tantas as lutas, e quem sabe ainda você não enxerga a luz ao final do túnel. Entenda que Deus não perdeu o controle da tua vida, não perdeu o controle da tua história. Quem sabe você está nos ouvindo essa noite, está nos vendo, e você ainda não nos visitou, não conhece ainda a Igreja Batista Renascer. Eu gostaria de fazer um convite para você. Aos sábados, às quartas-feiras as mulheres, quintas-feiras culto público, sexta-feira juventude, e aos sábados nosso culto especial às 20 horas. Avenida Getúlio Vargas, número 100, bairro Jardim América, Capão do Leão. Você é um convidado muito especial. E bem como a Dani disse, né, muitas pessoas chegaram esse ano para fazer parte dessa família. E nunca vai ser um número. São amigos, vidas, pessoas que chegam para somar conosco. E o que mais nós precisamos é disso. Para poder ajudar outras vidas, precisamos de pessoas que somem. O evangelho que a gente entende que tem aflições, porque a Bíblia nos diz isso, mas também entende que o Senhor está conosco em todos os momentos. Aqui ninguém está dizendo que esse evangelho, o de Cristo, né, nos livra de todas as batalhas. Não, não tem isso. Mas ele nos cuida. Ele está conosco 24 horas, protegendo. Os momentos que a gente se sente só, abatido, sobrecarregado, ele está conosco e ele nos guarda. E é isso que eu quero deixar para você essa noite, de uma forma toda especial. E assim, Daniela, aquilo que tu quer ainda comentar sobre expectativas para 2026, algo a mais que você queira falar essa noite, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, quero desejar um bom final de ano, né, a todos. Deus possa continuar abençoando cada um, dando da sua graça, né, a cada um de vocês. E também quero, esperar contar, né, com cada um que queira, cada uma das mulheres, né, que queiram lá me ajudar, estão sempre, estamos sempre à disposição para abraçar você lá, e queremos assim, eh, muita expectativa para que o ano que vem possamos alcançar mais vidas, alcançar mais mulheres, e que nós venhamos trabalhar e crescer juntos na graça de Deus. Amém. Em cada detalhe, o Senhor tem estado conosco. Ei, seja você também mais um desses que estende o braço para primeiro receber a bênção e depois abençoar outros. Precisamos disso. Igreja é isso. A gente vê algumas coisas que não é evangelho por aí. Mas eu e você possamos entender que Deus não tem culpa de nada. Ele continua nos amando, nos guardando e entendendo que nós somos frágeis e dependemos dele. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um de vocês. Continue ouvindo essa live de uma forma toda especial. Deus tem muita coisa ainda para falar conosco, em nome de Jesus. Como eu disse para vocês, uma live muito especial, com muitos convidados, né, amigos que têm nos ajudado a trabalhar nesse reino tão especial. E aqui agora, pastor Mário Costa, nosso irmão, nosso amigo, é alguém que conhecemos há muitos anos e que trabalhamos esse reino. E para nós é uma honra fazer parte da família desse irmão, né? Dessa pessoa que para nós não é de sangue, mas é família, né, Mário? E tua Esda e filhos, netos, para nós, assim, a gente tem grande orgulho disso. E a gente quer ouvir uma primeira saudação tua aí para o nosso público. Amém.
É uma alegria a gente estar nesse momento e poder, juntamente com a Igreja Renascer, nós viver esse momento tão maravilhoso que ainda nos dias de hoje ainda podemos ter uma esperança, uma alegria, uma esperança na vida. E isso que faz o Evangelho, isso que Jesus veio trazer. Então é uma alegria para a gente poder, junto com os irmãos, nós todos, na mesma alegria que Jesus, através da cruz do Calvário ali, né? Veio trazer a salvação a toda a humanidade. Pastor Kleber, eu sinto também que a alegria das pessoas, né, durante esse ano, ao ver nos olhos dele a alegria, quando participamos de uma oração, uma visita no lar, podemos ver nos olhos das pessoas a alegria da convicção que ainda há uma esperança, Amém. que ainda há, Jesus vive, Jesus não está morto. Eles podem sair depois daquela visita naquela casa, ou ao dar um pão para uma pessoa necessitada, ver o efeito do amor de Cristo nas vidas. Então, é muito notório quando se sai daquela casa, que sai convicto, aquela pessoa foi renovada, aquela pessoa foi alcançada pelo carinho da igreja, pelo carinho da direção da igreja, pelos pastores, pelos departamentos. A gente vê que o Espírito Santo ainda age hoje, pastor, nas vidas das pessoas. E é um privilégio, é uma alegria para nós fazer parte dessa equipe tão maravilhosa nesses últimos tempos. Tempos tão difíceis, pastor Cléber. Verdade. Mas eu me sinto feliz e alegre de poder falar hoje, findando o ano, né? O Natal está aí, sabendo que o mundo estava em trevas, mas ressurgiu a luz, que é Jesus Cristo. E hoje podemos ver nas pessoas o mover do Espírito Santo, vidas transformadas, e dizer então para a Igreja Batista Renascer: você é um abençoado, é um privilegiado, é uma joia preciosa em Cristo Jesus. E Amém. nós continuaremos fazendo esse trabalho a cada momento, até o dia da vinda de Cristo, até a hora de Cristo romper as nuvens, e nós podermos ver com nossos olhos o grande galardão preparado para aqueles que foram fiel até o fim, pastor Cleber. Amém. Glória a Deus, pastor Mário. E uma coisa que a gente, com a chegada do Natal, né, a gente vê muito o Natal comercializado, né? Isso. Pessoas fazendo até empréstimos para poder entregar um presente. E o maior presente está sendo esquecido, que é Jesus Que é Jesus Cristo, né? Cristo. O Jesus da minha vida, da tua, da nossa família, como tu disse, que é uma alegria a gente fazer isso, servir a Ele. E infelizmente isso está se perdendo. Mas agora a gente quer ouvir aquilo que Deus tem através da tua vida, uma palavra que possa impactar, né, este povo que nos escuta. Lembrando vocês, né, compartilhe, convide outros para ouvir essa palavra nesse momento. Tenho certeza que Deus tem algo especial e que ao final dessa live o Senhor pode operar milagres. Nós cremos num Deus onisciente, onipotente, Deus que está em todos os lugares. Então, se você crê, abençoe outras vidas também neste momento. Pastor Mário, aquilo que Deus tem Amém. colocado. Em 2 Coríntios, Coríntios 2, capítulo 5, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa é uma palavra-chave de alguém que está com a vida derrotada, uma vida perdida, sem rumo, uma vida sem uma esperança, como eu falei no início dessa participação minha nessa noite aqui. E eu continuo dizendo a mesma coisa, né? Se alguém está em Cristo, quantos não estão em Cristo? Quantos estão longe de Jesus Cristo? Quantos não aceitam uma palavra de salvação, onde a gente prega a palavra? E hoje temos 2025 para 2026, ainda podemos pregar a palavra de Deus e poder ser uma nova criatura. E uma das coisas maravilhosas que o Evangelho faz é você poder dizer: as coisas velhas passaram. Você não precisará mais ficar resmoendo o passado, se culpando, porque o pecado de Adão e Eva ainda está sobre a tua vida. Mas Jesus, através do seu amor, juntamente com o Pai, fez um plano de salvação para a tua vida. E hoje podemos trazer aqui nessa parte aqui de comemoração de fim de ano, nos alegrar na presença de Deus, porque pode ter um choro uma noite, mas pode que na manhã você ser uma nova criatura. Na manhã vem a bonança, na manhã vem a alegria. Quando você possa aceitar Jesus Cristo na tua vida,
E aqui diz assim: você será uma nova criatura, e as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluias. É uma promessa de Deus de fazer tudo novo na tua vida. Esse é o trabalho da igreja, esse é o trabalho do evangelho, trazer uma proposta direto de Deus para a tua vida, para que você, como se passou um ano, quem sabe quantas coisas se passaram, lutas, dificuldades, mas hoje Deus te diz para você: tudo passou e tudo pode ser novo a partir de hoje. Nesse momento pode mudar a tua vida se você dar um pouquinho do teu coração, abrir uma brechinha para que o Espírito Santo entre na tua vida. E quem sabe nessa virada do ano, quem sabe nessa noite, em qualquer momento que Deus decidir que você abriu o teu coração, você deu um espaço para Deus na tua vida, e reconheceu que depende do amor de Deus, que depende da misericórdia de Deus, eis que tudo poderá se fazer novo. Um novo ano, um novo dia, uma nova manhã, uma nova vida, cheio da graça de Deus, cheio da esperança. Uma nova criatura tem ainda o privilégio de ser chamado co-herdeiro do reino de Deus. Em Cristo Jesus, você passa a ser, além de uma nova criatura, passa a ser filho de Deus, co-herdeiro de Cristo. E a maior alegria que nós pregamos no Evangelho no mundo todo é que há uma salvação, há uma vida eterna para ti. Uma vida eterna preparada para aqueles que creem, aqueles que creram, aqueles que confiaram, aqueles que passaram pela cruz, pelo arrependimento. E pode hoje dizer com muita alegria, a cada final de ano, poderão dizer assim: enquanto Cristo não vem, obrigado, Senhor, pelo ano que passou, obrigado pela semana que passou, porque eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Deus preparou tudo para a tua alegria. Deus tem uma proposta na palavra de vitória em todas as áreas da tua vida. Ele tem essa proposta, basta você acreditar, basta você crer em Jesus Cristo, crer na palavra, aquilo que a Igreja Batista Renascer tem pregado a cada culto, a cada reunião, e tem entusiasmado as pessoas a crerem em Jesus Cristo, não esmorecer na fé, mas agir como nova criatura, agir como pessoas idôneas, entendendo que tem algo maravilhoso, tem algo preparado no céu, um presente. Falamos tantos em presente nesse fim de ano e Natal. Jesus Cristo é o melhor presente. Ter Jesus na sua vida aqui, mas além disso, uma vida eterna, sempre na presença de Deus. Que Deus realmente venha abençoar a Igreja Batista Renascer, desde a criança até o mais idoso. Vemos o agir de Deus em todas as faixas de idade, porque o Espírito Santo tem capacidade de agir em todas as idades e sabe o sentimento de cada pessoa, sabe aquilo que eles precisam. E uma nova criatura. Essa é a proposta de Jesus Cristo para a tua vida, meu irmão. Uma nova criatura, lavada e comprada pelo sangue do Cordeiro. Que Deus ricamente abençoe você onde você estiver. Analise que você tem a oportunidade. Você tem a oportunidade de mudar essa situação da tua vida e fazer de você uma nova criatura, uma luz resplandecendo no mundo e também poder ser bênção para outros que precisam. Que Deus ricamente abençoe a tua vida. Tome uma decisão, ainda quem sabe até o fim desse ano, mas que seja uma coisa convicta, que Deus tem o melhor para ti. Amém, Jesus. Amém. Que palavra abençoada, poderosa. Uma nova criatura. Como o pastor Mário bem falava. Mas para isso nós precisamos fazer as escolhas que ele disse. Estar dentro da palavra do Senhor. Pastor Mário, que Deus te abençoe. Queria dar uma saudação aí de final de ano aí, começo de ano para o público que nos ouve essa noite. Para nós encerrarmos essa parte aí, que tem outros ainda que nós vamos ouvir essa noite em nome de Jesus. Amém. A toda a Igreja Batista Renascer, podemos dizer então um Feliz Natal, que você possa receber as mais ricas bênçãos do céu sobre a vida de vocês, no teu lar, na tua casa, no teu familiar. Na virada do ano, próximo ano, que seja realmente um ano coberto de bênçãos em todas as áreas da tua vida, seja a cobertura de Deus, a proteção de Deus, e sempre pense, Jesus está ao teu lado. Jesus pode não estar somente ao teu lado, mas dentro de você. Que Deus abençoe, um Feliz Natal.
e um próximo ano novo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. E continuamos essa live abençoada, ouvindo mais irmãos. Mas eu quero lembrar uma coisa para vocês, tudo isso que a gente já ouviu até aqui. Às vezes nós queremos um 2026 diferente, mas nós precisamos plantar diferente. Sabe que todos os problemas, todas as lutas, todas as dificuldades, quem sabe você enfrentou até aqui. Se nós continuarmos praticando a mesma coisa, da mesma forma, que não deram certo, ei, escute uma coisa, Deus não tem nada a ver com isso, e vai continuar não dando certo. Guarde isso no teu coração, compartilhe essa live, passe para outros aquilo que ainda Deus tem para nós essa noite. E agora queremos ouvir a primeira saudação, Pastor Elton, um amigo também que temos de anos e estamos juntos nessa marcha para Cristo, para fazer a honra e a glória do Senhor, né, por onde nós andarmos. E para nós é uma honra e uma alegria estarmos juntos essa noite aqui. Uma primeira saudação. E aí, pastor Kleber, boa noite, graça e paz a você, né, e a todos que nos assistem nessa noite, que estão participando dessa live abençoada, né, excedendo aí o Natal. É uma alegria a gente estar aqui conversando as coisas de Deus e daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém. E é maravilhoso a gente saber que o Senhor está sempre cuidando de nós, mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando as coisas não dão certo, a gente tem um Deus ao nosso lado, e ele prometeu e ele é fiel, ele tem cumprido, e ele está conosco. E ele disse, né, eu estarei com vocês todos os dias, né? Creiam nisso, fiquem firmes nisso. E nós temos testemunhado na nossa vida, eu posso dizer na minha vida pessoal e também na vida daqueles que a gente acompanha, é que Jesus tem sido fiel com a sua palavra. Então, motivo de muita alegria nós estarmos aqui conversando as coisas de Deus e testemunhando, né, para que Deus possa trazer uma fé para você, quem sabe nessa noite está ouvindo aí pela primeira vez falar da palavra de Deus e com certeza ela é paz, ela é esperança, né, tudo que nós precisamos, né, num final de ano onde tudo junta, né, se juntam as contas, se juntam as festas, a gente vive numa correria para cima e para baixo, cheio de compromissos, muitas vezes escolhendo o que a quem agradar, né? E nesse ponto a gente fica cansado, muitas vezes exausto, mas eu quero te dizer que há um descanso para nós. E nós temos experimentado isso e queremos compartilhar. Amém. Amém. Esse agradar, a gente nunca pode esquecer do agradar a Cristo, né? Que é isso que a gente luta todos os dias. E como tu disseste, é uma correria realmente de final de ano. E quantas pessoas elas chegam a um ponto que o físico tá cansado, o emocional tá cansado, parece que as coisas, né, não se encaixam, né? E bate aquele cansaço a mais do que deveria. E chega ao ponto de nem acreditar em mais nada, né? Até mesmo da ação de Deus sobre a sua vida, porque o problema ele tomou uma tal proporção que a gente esquece que não é por circunstâncias, né, que o Senhor opera. Ele não importa se está tudo bem ou se está difícil para ele operar, ele opera quando ele quer. Mas nós, como somos humanos, somos frágeis, muitas vezes se a circunstância não é boa, parece que Deus não vai conseguir operar ali. Mas queremos ouvir aquilo que tu tem através da palavra aí, aquilo que Deus vai colocar no teu coração. Depois, logo em seguida, estaremos também ouvindo um louvor abençoado aí para nós alegrar nessa noite em nome de Jesus. A palavra do Senhor é maravilhosa, né? Em Hebreus, capítulo 12 e versículo 2, eu acredito que Paulo, né, diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A gente estava comentando, né, estamos no fim do ano, quem sabe um momento que a gente começa a fazer aquela retrospectiva. Para poucos dias eu estou ali com o meu Spotify, vou te apresentar a retrospectiva daquilo que tu ouviu esse ano. E eu ouvi coisas boas, e eu nem sabia que alguns louvores eu tinha ouvido tão mais que outros. E a gente muitas vezes chega no fim do ano, né, com toda essa carga, é daquilo que a gente sonhou lá em janeiro, que a gente projetou no dezembro passado, 2024, e a gente está chegando agora e vendo que não se cumpriu, que a gente não atingiu. Mas a gente olhou para tantas coisas, a gente olhou para a economia, a gente olhou para a política, muitos, né, olharam até mesmo para um pastor, olharam para um, né, para um governante e se decepcionaram.
olharam para si, mas não conseguiram ser fiéis às suas metas, aos seus planejamentos, e estão chegando a um fim de ano frustrados, porque foi uma carga tão grande. Agora está vindo aí o presente de Natal, né? Daqui a pouco é o IPVA, é o IPTU, é tanta coisa. A pressão na própria vida, mas uma coisa é certa, a palavra do Senhor nos dá algo maravilhoso, algo especial, e para quem tem fé, né? E a fé é algo que ela nasce em nosso coração quando a gente realmente nos abrimos para Deus. A gente reconhece, olha, do jeito que eu estou fazendo, não está dando certo. Eu preciso, eu preciso de uma ajuda. E Jesus, ele está sempre com as mãos estendidas, ele está sempre pronto a estender a mão para nós, assim como ele fez para Pedro. Quando Pedro estava lá afundando e ele grita, Senhor, me socorre, né? Ele parecia que Jesus estava tão longe, na verdade, Jesus estava tão perto. Jesus estende a mão. E quando nós temos essa mesma atitude na nossa vida e nós olhamos para Jesus, que é o autor da fé, né? Ele que criou, ele que gerou a fé. Então, quem sabe você está olhando para o Papai Noel, eu não sei, sabe? Tanta coisa humana que nos atrai e que promete ser a solução para a nossa vida, para os nossos conflitos, para saciar aquela sede, aquela angústia que muitas vezes a gente tem. A gente quer que um presente resolva, que um carro novo resolva, e nada resolve, nada preenche esse vazio. Eu posso te dizer com certeza nessa noite, eu tenho mais de 40 anos, né, de batizado, né, de batismo. E aí você pode até dizer, ah, mas tu conheceu Jesus novinho, nem teve experiência na vida, conhecer uma outra coisa. Não, eu tive na escola, na ETFPEL, ali muitas pessoas eram ateus e questionavam a fé. Eu tive na faculdade, então, e a gente foi vendo e tendo opiniões e conhecendo um pouco desse mundo e vendo que a palavra de Deus ela é viva, que ela se cumpre e que ela não se contradiz. E ainda hoje, essa palavra aqui é muito atual, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Nós queremos colocar fé em alguma coisa e ter um resultado, olha para Jesus. Isso eu te digo, olha para Jesus. A gente pode olhar para índices, a gente pode olhar para o INPC, a gente pode olhar para tantos índices. O pastor conhece muito aqui da economia e ele pode falar muito sobre isso, mas daqui a pouco isso tudo rui, cai, né? Não se sustenta. Mas uma coisa é certa, e que eu posso dizer nessa noite, através de tudo aquilo que a gente já viveu, que estamos vivendo, pastor Mário Guidotti ainda falava aqui antes, testemunhando, né, das experiências dele ali na igreja, com as visitas, com o socorro, com o auxílio, aqueles que precisam. A gente tem confirmado que Jesus realmente ele é o socorro, bem presente, como a palavra diz, na hora da angústia, na hora do choro, mas também na hora da alegria, na hora em que nós estamos bem. Jesus, ele quer ser o nosso fiel companheiro e agora está vindo aí o Natal, né? Olhe para Jesus, para de olhar para o Papai Noel. Jesus, sim, ele tem alegria, ele tem a paz, ele pode realmente te dar um feliz Natal, ele pode te dar uma nova vida, que não precisa iniciar o ano 2026. Nós somos campeões de fazer projetos. Não, em 1º de janeiro de 2026, eu vou mudar a minha vida. Eu vou mudar meus hábitos. Eu vou tomar novas atitudes. Mas nós te dizemos essa noite, hoje é noite de você iniciar um novo rumo na sua vida, iniciar uma nova vida. Realmente olhar para Jesus. E com certeza ele é fiel, ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu. E nós podemos dizer isso porque ele tem cumprido isso em nossas vidas, e nós podemos testemunhar e agradecer a ele por tudo que ele já tem feito por nós. Amém. Glória a Deus. Pega teu violão aí e nós queremos, dentro dessa palavra, te dizer algo. Coração aflito, coração cansado, coração sobrecarregado, ainda há oportunidades
de nós sermos felizes nessa terra. Ela não é eterna a felicidade aqui, mas ela tem. E que esse louvor que agora o pastor Elton vai estar, né, trazendo, possa impactar teu coração, alegrar um pouquinho, tirar um pouco do fardo que você tem passado, que você tem enfrentado. Pega a letra deste louvor e deixe marcar na tua vida. Entenda uma coisa: ainda há solução para os problemas. Ainda há oportunidade de nós termos algo diferente neste mundo. Pastor Elton, adore ao Senhor, em nome de Jesus. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas pontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Continuando essa live de final de ano da Igreja Batista Renascer com grande alegria. E eu quero dizer para você que eu tenho certeza que a bênção chegará sobre você. Se ainda não compartilhou, se ainda não convidou outros, ainda dá tempo. E agora queremos ouvir nosso amigo, nossa família, pastor Mário Ribeiro. Para nós é uma honra, uma alegria estarmos juntos, não só essa noite, não só nessa live, mas juntos pela obra do Senhor. Queremos ouvir uma primeira saudação tua. Amém. É uma alegria para mim poder estar aqui pela primeira vez nessa live maravilhosa, live de final de ano. Estava ansioso para participar, eu soube que teve outras ali, fiquei ansioso para participar e aqui estamos. É uma alegria fazer parte deste ministério, desta igreja, e nosso coração está muito feliz porque nós temos visto Deus cumprir todas as suas promessas e podemos dizer como a palavra diz: até aqui, né, tem nos ajudado o Senhor. Estamos na reta final do ano, já estamos assim, né, vendo 2026 chegando
E provavelmente muitas pessoas chegaram aqui com muitas lutas, muitas dificuldades, mas em tudo o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado, e aqui nós estamos para compartilhar, né, as bênçãos que Deus tem feito na nossa vida, no meio da igreja, né, então a gente está muito feliz por isso. Amém. Então é isso que nós queremos, então, ouvir, compartilhar aquilo que Deus tem através da tua vida para o nosso público, para aqueles que estão nesta noite ouvindo essa live em nome de Jesus. Deixe que a palavra fale através da tua vida. Amém. Não poderia, né, não deixar de usar a palavra, né, porque é isso que nos rege, nos orienta, nos norteia. Então é uma alegria poder compartilhar, meditar junto com os nossos amigos, né, neste momento. E quero deixar um texto aqui que está registrado em Filipenses, capítulo 1, no versículo 6, que diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então nós entendemos que essa carta que Paulo escreve para os santos em Filipe é uma carta de alegria, é uma carta de regozijo, apesar de Paulo estar preso. Paulo, ele traz ao coração dos irmãos essa mensagem poderosa, que essa obra é de Deus, né? E é isso que eu queria deixar aqui para os irmãos, que o autor desta obra é o próprio Deus, porque diz aquele que começou a boa obra, fala sobre o próprio Deus, a respeito do próprio Deus. Então esta obra é de Deus, ele que começou essa obra, ele é responsável por esta obra. Então essa obra, pastor Kleber, certamente é de Deus, né? E aí a palavra vai dizer que nós somos o alvo da obra, né? Aquele que em vós começou a perfeita obra, a boa obra, ele concluirá essa obra até o dia do Senhor Jesus. Então nós cremos que Deus em nós começou uma boa obra. Ele tem a cada dia transformado as nossas vidas, ele tem regenerado as nossas vidas. Ele primeiro nos salvou, né? Nos transformou, nos lapidou, e aqui estamos porque esta obra é boa, esta obra é perfeita, e ele está todos os dias, pastor Kleber, trabalhando em nós, né? Que Verdade. nem quando Deus manda o profeta descer a casa do oleiro, e ele vai lá e vê que Deus está trabalhando no barro, né? Fazendo um vaso, né? E aí aquela obra ela veio se quebrar, né? Se desmanchar, mas o Senhor não descartou aquele barro, aquele vaso, ele pegou aquele vaso e continuou fazendo, né, um novo vaso ali, uma nova obra, até que aquele vaso ficou perfeito, se concluiu, né? Assim somos nós nas mãos do Senhor. Ele começou uma obra, então há um tempo, né, para essa obra ser concluída. Então, enquanto o Senhor não conclui a obra em nós, nós temos que ter esperança e confiar nele, acreditar que ele está trabalhando na nossa vida, né, que ele está fazendo algo poderoso, né? Todos nós carregamos uma placa, pastor Kleber, uma placa invisível que diz que estamos em construção. Estamos em construção. O Senhor tem trabalhado na nossa alma, nas nossas emoções, né? Às vezes não entendemos algumas coisas, questionamos a Deus acerca de tantas outras coisas, mas a verdade é que o Senhor está nos segurando no colo, está com as nossas vidas nas mãos dele, trabalhando em nós em vários aspectos, né? Tirando algumas fuligens, tirando algumas ferrugens, né? Deus está nos lapidando, né? Nos moldando, né? E fazendo uma obra maravilhosa, uma obra perfeita. Então, tenha certeza, meu irmão, meu ouvinte, você que me ouve nesta noite, o Senhor Deus, ele é o dono dessa obra. E ele é o dono da sua vida e ele está fazendo algo poderoso, algo grande, não só sobre a sua vida, mas sobre a sua família, sobre a sua história. Deixa ele fazer a obra que ele tem na sua vida. Abra o seu coração, até porque ele não arromba o coração de ninguém, né, pastor Kleber? Verdade. Ele não força o coração de ninguém. Ele simplesmente quer que nós abramos os nossos corações e deixamos ele fazer a obra dele na nossa vida. Então, aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará até o dia de Cristo. Nós vemos Deus fazendo uma boa obra na vida de Abraão, tirando ele do paganismo, né? E chamando ele para uma obra excelente. E Abraão ouviu a voz de Deus e seguiu a direção de Deus, e Deus fez dele um pai de muitas multidões, né? Nós vemos Deus fazendo uma boa obra na vida de Davi também, tirando Davi de trás das ovelhas e fazendo ele o maior rei de Israel. Nós vemos Deus também fazendo uma obra extraordinária na vida de Neemias,
fazendo dele um dos maiores reconstrutores dos muros de Jerusalém. E nós também vemos Deus fazendo uma grande obra na vida de Paulo, sendo ele um grande perseguidor da igreja. Paulo agora passa a ser um dos maiores apóstolos, pregando o evangelho por onde ele passava, porque aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar esta obra. Então, nós precisamos deixar e confiar em Deus, como nós aqui ouvimos irmãos falando sobre a esperança. Chegamos no final do ano, parece que até aqui as coisas não deram certo, mas a verdade é que Deus está fazendo algo extraordinário. Então tenha paciência, que aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa é a palavra de Deus para a sua vida e para o seu coração. Amém. E agora, para nós encerrarmos essa parte, então, o que essa boa obra pode acontecer na vida daqueles que nos ouvem essa noite? Nesse final de ano, início de um próximo ano, o que tu diria para essas pessoas, né, como uma forma de contagiar seus corações, de entendimento que essa boa obra pode alcançar eles também? Eu acredito que hoje nós vemos dias tão difíceis, dias em que nós vemos a raça humana, né, um dia mais indo de mal para pior. Nós só ouvimos notícias ruins, notícias que nos preocupam até, na verdade. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Se você se permitir ouvir esta palavra e der crédito para esta palavra, eu tenho certeza que você vai sentir a maior alegria da sua vida. Coisa que o dinheiro não paga, que nem um prazer esta vida pode se comparar, né? A partir do momento que você permitir que essa palavra poderosa, que é o Evangelho, entrar no seu coração, você vai sentir a maior alegria e então vai começar uma obra, vai se iniciar uma obra de regeneração, de salvação, até mesmo porque nós que somos cristãos ainda também estamos sendo lapidados todos os dias, né? Porque a palavra diz que ela só vai se concluir no dia que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Então essa obra também pode começar na sua vida. Abra o seu coração e se permita esta reconstrução na sua vida, na sua família, no seu lar. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E ninguém certamente vai a Deus senão por ele. Então essa obra começa a partir do momento que a gente para ouvir e dar crédito à pregação do Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Igreja Batista Renascer, Avenida Getúlio Vargas, número 100, bairro Jardim América. Venha nos visitar. Continuamos essa live de uma forma toda especial em nome de Jesus. Glória a Deus, e continuamos essa noite tão especial. A noite que eu creio vai ficar marcada aos nossos corações nessa live. Queremos agora ouvir um pouquinho uma saudação pela Suelen, né? Uma mulher de Deus, guardada pelo Senhor, que tem servido de bênção em nosso meio e família, literalmente nossa família, né? E é aquilo que Deus tem, né, da tua saudação, e a Suelen já vai estar louvando ao Senhor, alegrando os nossos corações através do louvor, através daquilo que Deus tem, né, para a minha vida, para dela e para vocês que estão nos ouvindo essa noite. Algo especial que vem do alto. Suelen. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, né, Pastor Kleber? Muito obrigado, agradeço a Deus por essa oportunidade. E quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, que Deus possa estar abençoando a sua vida através dessa live. Eu tenho certeza que Deus já falou com você aqui, muitas palavras já foram entregues, os louvores também. E eu tenho certeza que Deus ainda tem algo para finalizar, para falar com você aqui. E eu tenho certeza que Ele vai falar ainda com você. E nós vamos estar louvando o nome do Senhor com louvor, que talvez você conheça. Mas eu senti no meu coração de louvar esse louvor. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você através dele. Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou então. Olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra ti.
Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Sossega minha alma. Salmos 34:19 diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E quem sabe nesse final de live, estamos indo para a reta final, eu quero que você possa fazer uma retrospectiva daquilo que você passou em 2025. De janeiro a dezembro, quantas coisas aconteceram. E não foi falta de lutas, não, teve muitas, mas nós podemos também dizer que teve muitos livramentos. O copo meio cheio ou meio vazio vai depender da forma que você vai olhar as suas batalhas. Se você conseguiu aprender com elas ou se você continua fazendo da mesma forma e cometendo os mesmos erros, as mesmas falhas, as mesmas dificuldades. Se você aprendeu, você vai tentar fazer diferente. Aquilo que impediu o teu milagre, aquilo que impediu a tua vitória. Nós precisamos fazer coisas que nos tragam Deus ao nosso coração. Nós precisamos entender que as falhas e dificuldades não vêm de Deus, não vêm do alto, ela vem de nós mesmos, seres humanos, frágeis e falhos. As pessoas falham conosco, mas o Senhor jamais vai falhar. E essa retrospectiva tem que ser feita. Se você quer entrar no novo ano com novas perspectivas, novos sonhos, ou lembrando daqueles que você até pensou já em desistir de sonhar, você precisa ter essa retrospectiva. Você precisa colocar em ação uma mudança dentro de você. Você precisa perdoar se ainda não perdoou. Você precisa amar mais. Quantas vezes falamos e cremos nisso? Não adianta deixar para amar quando a gente encontra alguém no caixão. Já passou. Aí nos damos por conta como aquelas pessoas eram importantes para nós. Mas ali não dá mais. Estamos vivendo um tempo egoísta de pessoas que olham para si próprias, que não se preocupam mais com o seu outro, né? Com aquele que está próximo a nós. Mas nós precisamos fazer essa mudança. E às vezes é drástica. Porque se você somente olhar para você
você vai perder o melhor de Deus nesta terra. Você vai perder a alegria de viver aqui. E você está perdendo tempo. Muitas vezes deixamos para dizer, eu vou ser feliz quando eu tiver alguma coisa, quando eu alcançar alguma conquista. E a felicidade, ela está nas pequenas coisas. A felicidade nessa terra, ela não é contínua. Né? A gente tem as batalhas, mas nós temos um Deus Todo-Poderoso a nos modificar a nossa história, direcionar a nossa vida. Você é capaz de fazer isso. Se você é capaz, eu tenho certeza que Deus tem algo diferente para você em 2026. Ao olhar para lá, para 2026, tem um versículo que diz, Isaías 43:19, eis que faço coisa nova, ela já está surgindo. Se você desejar realmente mudar a tua história, se você desejar realmente fazer diferente, Deus pode tirar essa tristeza de dentro do teu coração. Pare de carregar fardos que não são mais seus. Pare de levar coisas que não pertencem mais à tua vida. Eu digo isso seguidamente na igreja. Carregamos, às vezes, fardos que já não são mais nossos. Passado que nós não podemos mais mudar, porque o passado não se altera. Ele só serve de aprendizado para nós. Para que nós possamos fazer diferente aqui para frente. E você precisa fazer isso. Você precisa entender isso. Você pode sim ser feliz. Você pode sim ser curado. Você pode sim ter a sua vida mudada dentro da família, dentro da tua casa e dentro dos teus próprios sonhos. Não desista de sonhar, não desista de lutar. Apenas coloque Deus como centro de tudo isso, para que o Natal, o Ano Novo e a tua história seja modificado. E nós, como Igreja Batista Renascer, queremos poder ajudar naquilo que estiver ao nosso alcance. Esteja conosco, busque essa presença de Deus e transforme a tua vida. Nós ainda vamos estar ouvindo mais um louvor pela Suelen. Eu quero que você reflita. Ao final desse louvor, nós vamos estar orando pela tua vida, orando pela tua história. Nós podemos não te conhecer, mas Deus, o Todo-Poderoso, te conhece. Em nome de Jesus. Suelen. Vamos louvar então o nome do Senhor Jesus. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Aleluia.
Pense nisso. Preste atenção na letra desse louvor. Guarde no teu coração. Aleluia. Oh, Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Este lugar. Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E eu quero que o Senhor, que começou a boa obra na tua vida, complete. Que Deus abençoe. Nós vamos estar orando ao Senhor. Que Deus te dê um Natal abençoado. Que Deus te dê um ano novo cheio da graça dele. Lembre-se, você precisa estar abastecido das coisas de Deus. E aquilo que te separa disso vai impedir o milagre na tua vida. Não permita. Não se permita sofrer aquilo que não é necessário. Esteja guardado pelo Senhor. E eu tenho certeza que Ele vai completar o milagre. Deus abençoe teu Natal, teu Ano Novo, tua vida, tua família, tua história. E receba essa oração como um milagre na tua vida. Querido eterno Pai Celestial, como Igreja de Cristo, te agradecemos, Senhor amado, por tudo aquilo que tens feito este ano em nosso meio, na Igreja Batista Renascer, com cada irmão, cada amigo que tem, Senhor amado, sido braço ao nosso lado. Queremos entregar, Senhor amado, este Natal, Senhor amado, onde muitos, Senhor amado, quem sabe não tem o seu pão, mas nós precisamos, Senhor amado, fazer algo por isso e que possamos entender isso. Agora, Senhor amado, também eu quero entregar aqueles que nos ouvem, aqueles que oram juntos. Aquele, quem sabe, Senhor amado, tem uma enfermidade física que o médico diz que não tem mais jeito. Aquele que, Senhor amado, tem batido e a porta não tem se aberto, Senhor amado. Aqueles que estão com problemas familiares e não conseguem resolver. Meu Deus, eu te peço como o nosso Todo-Poderoso. Entra nessa vida, Pai. Essa vida que talvez não acredite mais que as coisas possam melhorar. Que não crê mais que as coisas possam, Senhor amado, serem transformadas. Esta noite, Senhor amado, e esta oração possa encontrar, Senhor amado, este coração. Mudar a sua mente e alegrar, porque o Senhor pode sim modificar toda e qualquer circunstância em nome de Jesus. Eu, como pastor Kleber, Igreja Batista Renascer, queremos te abençoar e desejar um Natal abençoado pelo Senhor e um ano novo cheio da sua graça, em nome de Jesus.